Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Aqui estamos nós novamente. Eu, professor Douglas Giovana. Tá nervoso? Que começamos bem. Vamos lá. Rádio Instituto Federal está no ar. Já começou. Muito bem. Eu sou o professor Douglas Filenga. Ao meu lado esquerdo está... Professor Robson Barbosa. Boa noite a todos. Boa noite, Douglas. Giovana, boa noite. E ao meu lado direito está Giovana. Boa noite. Giovana sarou, está melhor? Estou, graças a Deus. Giovana, que no último programa esteve ausente porque estava cuidando da saúde. Muito bem, Isso. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. E obrigada, Débora, por ter me substituído. Beijos. Muito bem. E a Débora também, que pede aí para que a gente cite o nome dela, da Jéssica e também das outras duas colegas, que daqui a pouco eu vou fazer menção sobre essas pessoas. E também agradecendo a todos que estão aí participando e ouvindo aqui o nosso programa. Aqui pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp e também o próprio link lá da internet, o site do Instituto Federal. O Boy Urano, Ângelo Baroni, Celso Vendramini, Luciel de Oliveira e mais 27 pessoas que todos estão comentando aqui. Carmen Bonfim, Fabiano Espinosa Rosa, Marcos Teixeira Braga, Fábio Mamone, Cris Benê, o Aziz Dibe, José Souza Leal, Marcos Wesley, Paloma Cardoso, Marcos Picon, Olavo. Ixi, tem um montão de gente aqui que, graças a Deus, a nossa audiência vai aumentar. Abraço a todos, obrigado pela audiência. Isso valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. E vocês têm alguém que mandaram mensagem para vocês, no exterior ou no interior? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Estamos esperando. Muito bem. Então, no programa de hoje, nós vamos começar aqui com Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Isso mesmo, é um concerto para piano e para orquestra de Mozart. Uhum. Na verdade, são 27 concertos e que esse é especificado só um, né? Que é uma dimensão e composições variáveis, mas que sempre apresentam uma seção de cordas e instrumentos de vento. Mozart é aquele que, quando morreu, foi posto num túmulo simples, uma vala comum. Exatamente. E há inclusive quem diga que isso foi um descaso lá dos vienenses da capital da Áustria, dizendo que, imagina, como é que pode tratar alguém assim. Mas há também uma versão dizendo que isso era comum à época, e que não era alguma coisa assim ofensiva. Bom, de um modo ou de outro, acho que não é muito agradável ser enterrado, muito menos numa vala comum. Ser enterrado nunca deve ser agradável. Eu nunca passei verdade. Por isso, mas imagino que não é. A gente não passou porque a gente... E a coisa da morte permeia aí várias obras de vários compositores. E hoje nós vamos falar de algumas situações e aí que envolvem inclusive morte. Se não é morte passional, aquela que envolve uma amante. Puxa vida. E envolve uma questão de dinheiro também. Muito bem. Então vamos concerto ouvir número 21. É um concerto em 3 movimentos. Nós estamos ouvindo o primeiro movimento, que é um allegro maestoso. E lembrando que aqui conosco nos estúdios estão também aqui o nosso diretor, Fábio Machado. Boa noite, Fábio Machado. Olá, boa noite a todos, bom programa para vocês e obrigado pela audiência de todos. E agora o Fábio também tem um microfone, então toda vez que a gente quiser um comentário, ele está pronto para falar. É isso mesmo, Fábio? Isso mesmo, não estão me vendo, mas estamos aqui junto com o Yuri, que está aqui também. Yuri, um ótimo aluno, assim como a Giovana. Então, acho que ninguém nunca ouviu, professor, a voz do Yuri. Que tal o Yuri dar uma boa noite a todos sou a aí? favor. Boa noite, pessoal. Bom programa aí pra vocês. Boa Sou noite. Yuri. E elogiar aqui a dedicação dos alunos, porque este é um programa feito com a intenção de popularizar a música clássica e os alunos Giovana e Yuri estão aqui nos ajudando muito. A participação dos alunos é fundamental no projeto da Rádio IF como um todo, né? Um ótimo projeto do professor Fábio, sempre dando os parabéns a eles, mas que não seria possível se não tivesse a participação dos alunos, né? Então nós sempre agradecemos o papel de vocês aí, fundamental. Eu acho que o prazer é nosso, a gente gosta disso. Que a gente bom. gosta de participar.
participar. Que bom. Esse programa é uma adoração. É um confete pra lá, Um confete pra cá. As brigas, elas se dão fora do ar, né? Eu vou dedicar essa música, então, aos alunos. Muito bem. Ok, vamos lá. Então, Fábio, desde o início, porque o início dessa música já começa a mexer com a gente. Desde o comecinho, então. Mozart.
final dessa música, ela é envolvente, ela é bonita. Do começo ao fim, a música... Majestosa. Majestosa. Os ritmos das músicas clássicas são interessantes. Allegro pero non mucho. Allegro pra caramba. Pra caramba seria o peronotropo. Peronotropo. As palavras sempre do italiano, né? A origem da música clássica, principalmente as óperas. Ritmado, mas não muito. Andante, allegro. Andante é bem rápido. Andante é um ritmo, né? A música ritmada seria a sinfonia, como ela é um pouco longa, então normalmente ela é dividida em movimentos, né? E aí os movimentos recebem nomes. Normalmente elas começam com uma coisa mais... Adagio. O adágio é rápido, né? Adágio, né? Seria alguma coisa mais apressado, talvez uma área, uma canção. Nós vamos ouvir uma área hoje, né? Eu vi que você colocou o La Donna è Mobile, que é a terceira música, é uma área. É uma área. Dentro de uma ópera seria uma canção. Uma canção colocada dentro de uma ópera, então a gente chama de área. Se ela está isolada, é uma canção. Muito bem. Inclusive, essa música, ela se torna bonita porque onde... qual vamos ouvir agora? Não, a do Mozart ainda. A do Mozart. Ela é bonita. Eu gostei bastante dela, né? Achei ela bonita porque ela é feita com boa vontade, porque... Com boa vontade? Boa vontade. Eu gosto disso. Porque Mozart tem habilidade com os pianos, né? E esses movimentos são para piano. Então, como eles exigiam uma enorme habilidade, fica cada vez mais bonito. Muito bem. É porque hoje, na aula, nós falamos muito sobre como é bom você ser atendido por alguém que tem boa vontade em trabalhar, sem dúvida. Boa vontade em te ouvir, boa vontade em tirar uma foto da gente no estúdio, boa vontade em conversar. Então... Até é bíblico isso. Bem-aventurados os homens de boa vontade. Como é bom encontrar uma pessoa que está com boa vontade de fazer algo para você. Acho que boa vontade é o passo além do profissionalismo, né? Você fazer uma coisa profissional, né? Uma coisa correta, dentro das expectativas. E a boa vontade ela é o passo além. Né? Além de você fazer com profissionalismo, você fazer com gosto, né? Ter prazer naquilo que faz. Né? Boa vontade. Gostei que você lembrou disso. Lembrei. Muito bem. As alunas que eu havia comentado, a Jéssica Carolina, a Débora Fernandes, Natália Bertoso e a Milena Amarante. São as 4 alunas que falam pra caramba na aula e queriam que eu falasse aqui o nome delas. Então, de boa vontade, estou citando isso. E essa citação é sempre tentando incluir as pessoas para que elas vejam algum sentido, algum significado na música clássica e até as histórias que a gente conta para fazer um pouco de sentido e tentar popularizar, aproximar as pessoas comuns de uma música clássica, também chamada de música erudita, mas na verdade é uma música que foi muito comum à época, era música popular da época. As músicas para piano, mais para serem apreciadas, e as músicas para óperas, por exemplo, como vamos ouvir hoje, como se fossem novelas nos dias atuais. E essas novelas era um grande entretenimento, né, professor? As pessoas iam ao teatro para ouvir, né, para ver. Elas também costumavam ornar peças teatrais mesmo, não óperas, mas fazer o fundo da peça, né? A música ao vivo da peça. Então você não tinha equipamentos sonoros, você tinha um grupo de músicos que fazia a sonorização. Então, mesmo não sendo uma ópera, peças teatrais tinham seu fundo musical ornados por uma música clássica. E agora nós vamos ouvir aí uma música bastante interessante de Beethoven. A música de Beethoven. Beethoven, ele tinha uma característica muito forte. Ele não falava, ele não se mexia. Só fazia música. Ele era surdo. Ludwig van Beethoven era surdo. E ele fez uma música que nós vamos ouvir agora. Como é que se chama, Giovana? O professor fala inglês? Por Elisa? Não, é para, no sentido mesmo. Para Elisa. Para Elisa. Uma dedicatória. Que nem você fez a dedicação da primeira música para os alunos. Verdade. Ele fez essa música para Elisa. Mas eu tenho uma notícia, uma curiosidade. Uma curiosidade. Adoramos curiosidades. Quem era a Elisa de Beethoven? Era Elisa? Eu encontrei uma notícia que durante anos todo mundo pensou que fosse Therese. É o nome de uma menina que Therese talvez Malfatti. fosse... Isso, que talvez fosse a Elisa. Mas, por tempos atuais não, já tem um pouquinho, um musicólogo alemão diz ter solucionado o mistério da identidade da mulher. E você vai contar pra todo mundo? Vou. Essa é a ideia, popularizar. Manda ver. Qual é a solução do mistério? Qual era a solução do mistério?
Ele dedicou a uma mulher a quem o compositor Debon dedicou uma de suas obras mais conhecidas. Ou seja, o mistério ainda continua. Essa foi boa. Mas sabemos só que é uma mulher de outro músico que se chama Debon. Muito bem, o que eu vi é que a música foi feita primeiramente por Beethoven para Thérèse Malfatti e na tradução o erro do editor ficou Elise. De uma forma ou de outra, nós vamos encontrar como a musiquinha do caminhão de gás. E é uma música classificada como uma bagatela, que é uma música breve, curta, sem muita importância. Então realmente deve ter sido aí uma composição avulsa que Beethoven fez. E uma das mais conhecidas conhecida no mundo. Mas essas coisas acontecem, né? Como, por exemplo, desculpa, professor, mas o Bolero de Ravel, né? Que na verdade era um exercício musical que Ravel fez e depois se tornou a obra mais conhecida dele. Mas a princípio era uma música que foi feito um exercício, variando temas, instrumentos e coisas do tipo. Eu não acho nada errado isso. Eu até acho bom que a música clássica esteja vendendo gás, vendendo produtos, que esteja acessível. Claro. Até porque teve uma música que foi feita para inaugurar um bondinho. Uma música, imagina, vamos fazer uma música para inaugurar um bondinho e essa música vai virar um sucesso. E era o Funicular. Funicular, funicular, já ouviram essa música? Claro. E foi feito para inaugurar um bondinho lá na Itália. Essa história é bastante conhecida, bem interessante. Eu sou a favor disso. Jingles também. São os jingles, muito bem, os jingles. Uso nas campanhas publicitárias, muito comum. É que a gente não percebe, mas se você começar a prestar atenção, as músicas, os filmes, é muito comum tudo o uso de música. relacionado. Não, é muito comum o uso da música clássica. Adoramos música. Muito bem, Sim. e aqui Vamos nosso ouvir? Ecletismos podemos ouvir isso daí. Vamos então, de Beethoven. Isso aí. Qual é a música? Para Elisa. Muito bem.
nada mal essa música para quem era considerado autoritário e desorganizado. Ele só fez mesmo porque a Tereza propôs casamento para ele, porque também... Já pensou, surdo, autoritário, desorganizado e faz uma melodia dessa. E essa música fica na cabeça, né? E fez isso como uma música sem importância, assim, né? Uma bagatela. Uma bagatela. Uma bagatela. O cara, quando faz algo assim, não muito relevante, ele faz isso, faz uma obra-prima, né? Você imagina quando ele se esforça, né? Verdade. Deve ser bom ser gênio, não? Será que é bom ser gênio, professor? Todos esses grandes gênios tiveram vidas bastante conturbadas aí, né? O Beethoven ele não era totalmente surdo, quer dizer, a surdez dele começa ainda jovem, mas ele vai ficando ao longo dos anos, ele só fica realmente praticamente surdo muito no fim da vida, ele ouvia pouco. Conta-se que em determinadas épocas da vida, ele treinava no piano e ele colocava o ouvido ao chão para sentir a vibração da música no assoalho. Um dia desses eu assisti a um filme que era Rostos... uma pessoa, não me lembro o nome do filme, Adeline era isso. Ela não conseguia reconhecer o incrível caso, ou curioso, o incrível caso de Adaline. Já ouvi falar. Ela mas não eu conseguia reconhecer os rostos das pessoas. E ela foi se tratar com uma psicóloga e tal, conversando com a psicóloga, e de repente a psicóloga falou que era surda, totalmente surda. E para poder conversar, ela tinha que fazer leitura dos lábios e tal. E a psicóloga falou no momento algo parecido com isso que você disse. Mas Wagner eu consigo ouvir. E já ouvimos Wagner aqui. Wagner sim. Mas você já viu o baile para pessoas surdas? Não tem. Eles descalço e eles sentem a vibração da música no chão. Eles sentem Olha, que interessante. Eu já vi baile de pessoas surdas. Você coloca a música muito alto e eles conseguem sentir pela vibração, principalmente se o chão for de assoalhos de madeira, né? Que eles conseguem sentir. Já existe isso. Gostei disso. Eu também. Isso assim como o cego, né? Já viu o cego vendo uma fisionomia? Ele coloca a mão, ele toca o rosto para reconhecer. Tem que usar algum dos sentidos, né? Então, eles... Muito bem. Muito bem. Agora vamos ouvir aqui uma música bastante interessante. Qual é o nome dessa música, Eu acho Giovana? muito verdadeira essa música. Eu acho. Muito verdadeira, hein? Qual é, Giovana? La Donna è mobile. O que quer dizer La Donna è mobile? Tradução, Giovana? Vamos lá, uma estrofe. Eu deixar isso por sua conta, eu não vou eu não vou traduzir isso. A tradução para o português é: a mulher evolui como uma pluma ao vento, muda de ênfase e de pensamento. Essa é uma área. Bonitinho. É uma área dentro da ópera O Rigoletto, onde ele está dizendo que, claro, é a visão do personagem, onde ele está dizendo que os homens, né, se entregam mais e as mulheres, elas são mais volúveis e a paixão do homem, né, talvez mais... não sei te responder. Quando o homem se apaixona, ele se apaixona mais profundamente do que a mulher. Ela fica mais leve e eles ficam mais pesados. Giuseppe Verdi é o compositor que viveu por 87 anos, no século XIX. Bastante, 87 anos, lembra? Nós tínhamos conversado sobre isso semana passada, né? Exatamente. Ele também fez Aida, aquela ópera famosa. E ele é muito parecido. Pode falar. Não, eu falei, a gente já tocou aqui. A foto dele na internet com aquela cartola parece aquele Mr. Sam lá, I want you, sabe? Sim. Eu preciso de você. Os Estados Unidos precisam de você. Parece a foto dele, parece isso daí. Tio Sam. Oi? Tio Sam dos americanos. E a ópera Rigoletto, como nós falamos, ela é uma novela narrada, uma história lá no teatro, e esse Rigoletto é um corcunda. E sabe aquela cena famosa que depois de um assassinato coloca o corpo dentro de um saco, vai jogar no rio, tal. Então esse corcunda tem uma cena lá que vai fazer esse trabalho, e na hora de abrir o saco para jogar a pessoa no rio, ele escuta a voz da pessoa que estaria assassinada dentro do saco, escuta a voz atrás dele. E aí ele abre para ver quem é que está então naquele saco que ele vai jogar o corpo lá no rio. E aí que está a surpresa. Era uma pessoa que ele não esperava, porque fazia parte de uma maldição, e eu não vou contar quem é essa pessoa. Quem é a pessoa dentro do saco?
Vai ficar na curiosidade? Não, conta pra nós. Conta? Quem é a pessoa dentro do saco? Quem ele imaginou que estava dentro do saco, falando atrás dele. Olá. E aí, vamos lá, professor. Se você está aí, quem é que está aqui? Ele abriu o saco, estava lá outra pessoa e ele falou, não. Então tem uma proposta. Vamos ouvir a música e o senhor conta o mistério depois. Vamos ouvir La Donna è Mobile, na percepção de Giuseppe Verdi. Da ópera O Rigoletto. Isso aí. La donna è mobile, quel piuma il vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, impianto il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma il vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. E di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, vivo e confida, ma il cauto il cuore pur mai non sente sì felici a pieno chi su quel seno non li va amore. La donna è mobil, qual piuma il vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. Estamos aí, ouvindo ao fundo. Quem é o cantor? Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti, ele já morreu. Estamos falando dos mortos novamente. Esse programa de música clássica aqui adora falar de gente que fez coisas, mas que já partiu dessa para uma outra. É, quase todos, né? Quer dizer, todos. Por enquanto. Todos. Por enquanto estamos com índice alto aqui. Será que século XIX. Não nasce mais gênio? Não, eu tô levantando alguns autores modernos, contemporâneos. Precisamos também. Mas, professor, o senhor não vai escapar, não. Antes dessa área, interpretada brilhantemente por Pavarotti, o senhor ficou de nos contar um mistério, não foi, Giovana? Foi. Quem é a pessoa no que saco? Estava no saco. Eu posso dizer quem é a pessoa que está nos ouvindo, dizendo aqui pelo Facebook, que está trabalhando e ouvindo uma música linda, italiana. A Margarete Marques. Um abraço, Margarete. Obrigado pela audiência. Beijo. É uma mulher incrível que pilota uma moto grande, uma Harley Davidson. Ótimo. Que aventura. Radical, Margarete. Muito bem, grande Margarete. Grande profissional também. E agora, vamos ouvir então? Deixa eu ver o que vamos ouvir. Chopin?
Chopin. Eu falava Chopin o nome dele, Chopin. meu Deus. Chopin. Só de falar o nome já tá bom. A velha piada de música clássica. Vamos tomar um Chopin? Só se for da Brahms. Boa, gostei. E ele é um polonês francês. Já compunha com 7 anos de idade. Menino prodígio. E o que mais temos sobre Chopin ou essa obra dele? Essa obra lá de Paris, né? Vixe, me perdi. Não tem problema. Chopin é conhecido por um compositor romântico, né? Suas músicas sempre melodiosas, período romântico da música clássica, que são sempre músicas muito agradáveis de serem ouvidas. Nós vamos perceber, né? Essa não foge à regra, né? São músicas que tendem à música de salão, ao romance. Não chega a ser uma valsa, né? Mas é uma música sempre com uma melodia bastante agradável, bastante sempre expressiva. expressiva. Se você comparar, por exemplo, com Mozart, eram músicas fortes, né? Com tonalidades. Você percebe que era uma música que tem tons fortes, né? Chopin não. Chopin sempre músicas muito suaves, muito agradáveis, né? Muito ligadas ao coração. Lembrando que Chopin é aquele camarada que tinha medo de ser enterrado vivo, por isso era um programa da morte. Eu lembro. E aí o coração foi-lhe arrancado do corpo para ter a certeza de que ele não teria sido enterrado vivo. É isso aí. Então vamos temos abraços aqui. Opa. Entrou abraço aqui. Adoramos abraços. Então, Márcia Pet, Alberto Swain, Fernanda Lima, que não deve ser atriz, é a nossa aluna. Fábio Germano, Ivo Borges, Wagner Buch. Eita, quanta Anderson gente. Alves, Andréa Cristina Pint. Maurício Maranho, Nilson Moreira. Muito bem. Boiá Urano e por aí vai. Temos mais alguns, daqui a pouco a gente Isso continua. aí, obrigada pessoal. Obrigado a todos pelos abraços. Então vamos ouvir uma Barcarola Op 60 em Fá sustenido maior, isso é importante, Orquestra Sinfônica da Rádio de Hamburgo. E o regente Pietro della Corona, que é comum entre nós. Por favor, Fábio.
Muito bem. Olha que música boa de se ouvir, não? Estamos de volta. Bem agradável. Estamos de volta. Muito bem. Giovana, você quer fazer uma indagação para o professor que foge liso, que ele é imóvel como el viento, Ele contou assim, nem percebeu que contou. O tal mistério, quem estava no saco. Essa é sempre uma pergunta, né? Quem matou Odete Reutemann? Sempre matou... tem toda a grande história, tem um crime. Quem Rigoletto matou e colocou no saco e não era quem ele esperava? A maldição deu errado, né? A maldição. E ele encontrou o cara atrás dele falando com ele, não era ele que estava morto. Ai, vamos parar de enrolar. Quem era? Quem estava? Era a filha dele. Uau. A filha de Rigoletto. Então ele vai matar uma mulher, e aí tem uma... Vai matar um cara. Vai matar um cara. E aí? Há uma maldição. Uma maldição. Ele mata esse cara, coloca dentro do saco e vai jogar o corpo no rio. Quando ele vai jogar o corpo no rio, ele ouve a voz de, teoricamente, a pessoa que ele havia acabado de matar. Exatamente. E aí ele abre o saco. saco. E essa pessoa estava atrás dele. Ele abre o saco para jogar o corpo no rio. E de quem era o corpo que estava dentro do saco? Da filha dele. E esse corpo, agora, mistério à parte 2. Esse corpo estava ainda com vida ou sem vida? Porque tem corpo com vida e corpo sem vida. A filha estava agonizando ou já estava morta? Meu palpite que estava agonizando. E agora? Meu palpite que estava morta. Meu palpite que estava agonizando, que é para dar um ar. Se eu fosse um autor, eu colocaria agonizando. Vamos fazer uma enquete. Ou melhor que isso. É porque já tinha acontecido de tudo ali, já estava na hora de ser o fim, né? Morta, eu vou ficar agonizando ainda. Quantas surpresas. Para de enrolar, morrer. Olha, mesmo. Está uma agitação enorme por causa disso aqui no estúdio. Vamos colocar calma no coração. Vamos. E essa calma vai vem do mar. Via mar Mendelssohn. Em calmaria, Mendelssohn. O mar é uma simbologia muito grande para várias coisas. Mas o mar agitado, a vida agitada, o mar representa muita coisa. Muitas músicas que falam sobre ir ao mar, lançar as redes ao mar. Sem contar que essa época era uma época de grandes viagens, grandes descobrimentos, né? As Américas, as grandes navegações eram um instrumento, eram objetos de inspiração, né? Exatamente. Então vamos ouvir essa música de Mendelssohn? Tem algum comentário de Mendelssohn, Giovana? Eu quero dizer que a tradução dessa música era Mar Calmo e Viagem Próspera. E era mesmo um mar de calmaria, né? Abertura de um mar de calmaria. E só que dizer que essa música foi inspirada em um poema de Goethe. De Goethe? Goethe. Eu não sou muito bem com os nomes. Na mesma linha de Chopin, também é um compositor romântico. Também deve ser uma obra, até pelo próprio nome, né? Uma obra tranquila, uma obra suave. Vamos dedicar essa música, Mar em Calmaria, a todas as pessoas que estão aí, às vezes, ansiosas, agitadas, estressadas, preocupadas com coisas que a vida tem. E esses dias vi uma pergunta ao maestro na Cultura FM, assim, por que um martelo tão grande na orquestra para fazer esse ruído? Ele falou assim, porque esse martelo grande representa 3 dificuldades que uma pessoa tem na vida. E eu coloquei isso na música. E essa música, então, é dedicada a todo mundo que, sem escapar na vida, passa por, às vezes, algumas turbulências. Muito bem. Para usar uma expressão aí do ar e não do mar, mas algumas reviravoltas. Giovana? Ondas fortes. Vamos lá. Vamos lá. Mendelssohn. Fábio Mendelssohn. Muito bem.
isso aí. Você já pensou no marinheiro, no marujo, aquele que está navegando, ou aquela pessoa que está sentada... Ao sabor dos ventos, ao sabor das ondas. Ou aquela pessoa que está sentada Brisa. numa varanda, ou Brisa. numa pedra, olhando o mar. Isso dá uma boa emoção, dá uma boa sensação. E essa música tenta trazer isso. Realmente. E o deixar a velejo? gente leve. Eu sou do velejo. Ó, Eu legal. navego na internet. Somos dois. Muito bem. Esse programa é uma participação aqui sempre especial das alunas do professor Robson. Obrigado. E a partir de hoje ele passa a ocupar aqui a coordenação dos trabalhos, apoiado pelo pessoal da equipe técnica, pelos alunos e pelo diretor Fábio. E eu passo aqui... Ele vai nos abandonar, pronto. Eu agradeço muito, registro aqui o meu agradecimento por participar. Foi um privilégio trabalhar aqui com muita boa vontade para contribuir para esse projeto de levar uma rádio institucional e principalmente essa ideia de popularizar a música clássica, levar um pouco de cultura variada para que as pessoas tenham a oportunidade de gostar de várias músicas e não apenas das comuns do dia a dia, mas também dessas clássicas. Eu agradeço muito ao Fábio a oportunidade. Desejo um bom trabalho para vocês que seguem, professor Robson. Obrigado. Não vai ser o mesmo sem você. Vai ser muito melhor. Com certeza não. O mar estará em calma. Faremos o nosso melhor. Das transições. E eu estarei lá no Instituto Federal de Ibiúna, trabalhando com outros projetos. Boituva. Tem que acalmar esse mar aqui dentro, porque são tantas emoções. Fazer um comentário rápido aqui. O Fábio que está falando Eu conosco. que estou falando, vocês não estão me vendo. Bem, então, professor Douglas, em nome do Instituto Federal, aqui do Campus Suzano, eu gostaria de agradecer a sua participação como professor e também a participação como apresentador aqui no programa que eu assumo que fiquei com muitas dúvidas no início quando você propôs um programa de nota clássica, de música clássica, e deu um show de audiência, de gosto, de comentários, não pela música clássica em si, mas não somente por isso, mas pela forma como você conduziu todo esse processo e conseguiu encantar. Aliás, consegue encantar onde você passa, na verdade. Já te conheço. Para quem não sabe, ele cursou doutorado comigo lá na GV, então por onde ele passa, ele leva alegria e ele trouxe esse perfil. E o desejo ao professor Robson, que tem essa voz de locutor aí, um vozeirão. Uma boa sorte. Agradeço o convite. Foi um encontro de sorte. Nós estávamos na sala dos professores, ele ouvindo uma música clássica, eu comentei, falei, que gostoso, eu também ouço e tal. E aí ele me convidou para... Não conhecia o programa e conheci o professor Douglas en passant, por assim dizer. E agora... Essas semanas aqui tive contato com a rádio, eu gosto de música clássica, isso para mim é um lazer. Volto a falar para ele, não é uma obrigação, né? Esse programa é um lazer, a gente vem como se estivéssemos fazendo algo de diversão mesmo, né? E aí eu agradeço como ele tá saindo, acabou o destino, né? O destino acabou colocando isso, eu acabei aceitando o convite para continuar. Não conseguirei manter o mesmo nível do programa, mas vamos fazer o nosso melhor aqui, certamente conseguirá. Muito mais até. Não, a gente vai tentar, a gente vai fazer por você, por boa vontade também. Por boa isso, vontade. Em memória. Em memória. Professor, em público aqui, né? Okay. Parabéns, boa muito sorte. Obrigado, Ai, professor, não vai, eu vou chorar. Giovana, se despeça do professor aqui ao vivo. Não quero. Professor. Tá bem. Gente, vamos encerrar o programa, por favor. Agradecemos então, agradecemos a todos mais uma vez pelo respeito, pela audiência, pelo trabalho, pela boa vontade de colaborar. O programa será sempre o professor Douglas. Ele voltando, estando por aqui, serei sempre o convidado. E eu reforço a todos que continuem participando, ouvindo, clicando e estejam sempre com a gente. Obrigado. Isso. Até Obrigado, mais. Então, gente. lá vou eu. Semana que vem estamos aqui ao vivo. Eu vou prender ele nessa cadeira, tá? Tchau, gente. Tchau, Beijo, gente. beijo.